Bom dia, domingo 17 de setembro. A lição de ontem teve como título Lutando pela Paz. E nós iremos estudar nesta semana, com mais detalhes, Efésios 6, do 10 ao 20, dando uma atenção à armadura de Deus. Na Epístola aos Efésios, o apóstolo imaginou um grande exército, a igreja, visitando o arsenal de Deus e vestindo a armadura divina, completa, da cabeça aos pés, para que nenhuma parte fique vulnerável na batalha contra o mal. Na mitologia grega, conta a história de Aquiles. É irreal, obviamente, mas Aquiles era um grande guerreiro, filho de uma deusa, Tétis, com um mortal Peleu, e assim que ele nasceu, a sua mãe o mergulhou no rio Estige, tornando assim o seu corpo invulnerável, menos no calcanhar, que era por onde ela o segurava. Isso deu origem à expressão calcanhar de Aquiles, porque era o ponto fraco dele. E ele veio a morrer na guerra de Troia, Aquiles, segundo a mitologia, atingido por uma flecha envenenada justamente ali no seu calcanhar, no seu tendão. Nós temos pontos fracos que o inimigo conhece. Por isso nós devemos estar totalmente vestidos da armadura do Senhor. Hoje o título da lição, a igreja, um exército unificado. A questão número 1 pede a leitura de Efésios 6:20, que já lemos. O que Paulo disse sobre o tipo de guerra em que a igreja está envolvida? Ele descreveu principalmente a batalha espiritual de um crente contra o mal ou a guerra da igreja contra o mal. Bom, a vitória na guerra greco-romana, ela dependia da cooperação dos soldados em uma unidade militar, como um só bloco, e especialmente do apoio uns aos outros no calor da batalha. E existem 3 razões importantes, então, para apoiar a ideia de que Paulo abordou principalmente a batalha de toda a igreja contra o mal em Efésios 6, do 10 ao 20. Primeira razão, a passagem é o clímax de uma carta que trata da igreja. Seria estranho se Paulo concluísse sua carta com uma descrição de um guerreiro cristão solitário que luta contra os inimigos das trevas. Segundo, no fim da passagem, Paulo destacou a unidade cristã em seu chamado à oração por todos os santos. E terceiro, o aspecto mais significativo é que antes na carta, quando Paulo falou sobre os poderes do mal, ele os colocou contra a igreja e não contra o crente individual. Assim, Efésios 6, do 10 ao 20, não retrata um guerreiro solitário confrontando o mal. Em vez disso, Paulo, como general, se dirigiu à igreja como um exército. E uma vez que estamos nos aproximando do dia mal, das últimas etapas da longa batalha contra o mal, é importante estarmos atentos a 2 aspectos. Não é hora de estarmos confusos quanto ao nosso compromisso com Deus. E também não estarmos confusos em relação à nossa lealdade uns com os outros, como soldados de Cristo. Durante a guerra do Vietnã, na década de 60, os americanos cunharam a expressão friendly fire, que significa fogo amigo, para caracterizar as situações em que, por erro de inteligência, erros de cálculos, ou pela natural dificuldade de identificar posições no calor de uma batalha, soldados americanos eram alvejados pelos seus próprios companheiros. Era o fogo amigo. Nós devemos estar muito atentos, muito cuidado com a questão do fogo amigo entre nós na igreja. Em livro do Provérbios, lá em Provérbios capítulo 6, dos versos 16 a 19, vou bem resumir aqui, o texto diz que existem 7 coisas, 6 coisas que o Senhor aborrece e a 7ª ele abomina. E ao descrever as 6 coisas que aborrecem a Deus, atitudes que realmente deixam Deus muito chateado com o ser humano, vão assim, nossa, isso realmente chateia a Deus, aborrece a Deus. Mas quando chega na 7ª, que Deus abomina, é o que semeia contendas entre irmãos. Temos que ter muito cuidado para não sermos atingidos pelo fogo amigo e nem atingirmos outros com a nossa atitude, muitas vezes, que vai trazer contendas, inimizades, comentários depreciativos, críticas maldosas, não construtivas aos irmãos. Devemos ter em mente que somos um bloco unido. Devemos estar juntos para que todos entremos como um grande exército vitorioso na Canaã celestial.
um preocupado com a salvação do outro, estendendo ao próximo o amor cristão, tratando o nosso semelhante exatamente da mesma forma que gostaríamos de ser tratados. Que marchemos juntos, todos vestindo a armadura de Deus, e a vitória certamente será nossa. Tenha um ótimo dia, fique na paz de Jesus.